este texto bem conhecido da igreja. Foram as instruções do apóstolo Paulo à igreja do Senhor, a começar por Corinto. Nós conhecemos bem a história do apóstolo, que foi sempre um homem zeloso, como judaizante, uma pessoa que perseguia os cristãos, crendo, imaginando, pensando que estava fazendo uma grande obra para Deus, e ele só veio descobrir isso depois da experiência que teve no caminho de Damasco. Porque há muitas vezes que fazemos mal sem saber ou sem entender que estamos fazendo mal. Foi o caso dele. Mas aprove a Deus salvá-lo, graças a este amor, o amor inexplicável de Deus por cada um de nós. Não temos como entender, nem temos como explicar como Deus pôde nos amar da forma que amou, nos amando sendo nós inimigos da cruz. Não é fácil hoje amar os amigos, imagine amar os inimigos, mas Ele nos amou e provou este amor mandando Jesus, e Jesus provou este amor se autodoando, fazendo a entrega da sua própria vida para resgatar as nossas. Glória a Deus. E foi exatamente no momento, como diz os grandes pregadores improváveis da vida, que o Senhor resolve ter um encontro com Paulo, com Saulo. E ele estava com cartas que lhe autorizava, que lhe dava o direito jurídico de prender, de bater, de matar, de levar para a prisão todos aqueles que professavam o caminho, a saber, os cristãos que levaram este nome antes de receber o nome de cristão. E foi exatamente ali que uma forte luz brilhou, e aquela luz nada mais, nada menos é do que a manifestação da glória de Cristo, que ofuscou o sol, e Saulo caiu do seu cavalo, ou da sua cavalgadura, e o Senhor falou com ele de uma forma extraordinária. Isso no capítulo 9. No capítulo 26 a gente vai ver, vai entender que só quem ouviu com nitidez a voz de Jesus foi Saulo. Os 100 homens que o acompanhavam ouviram trovões. Por quê? Porque a revelação era só para ele, não era para todos. E no versículo 9, nós encontramos o encontro, naquele encontro, o reconhecimento, no reconhecimento a conversão, na conversão a obediência, e agora na rua chamada direita em Damasco. No paralelo havia um crente, um discípulo, que só aparece essa única vez em toda a Bíblia. Ananias, não aquele marido de Safira, não, outro Ananias. E ele estava orando, e seguramente ele orava
para que Deus desse a eles capacidade, força de suportar as perseguições, para Deus dar capacidade para eles enfrentarem o grande mal que assolava a vida dos cristãos, todos os lugares. Porque os cristãos, na era apostólica, eles se sentiam orgulhosos, e quando sofriam afrontas, e quando eram pegos e apanhavam, eles agradeciam a Deus, por Deus permitir que eles passassem por aquele sofrimento, diferente hoje de nós outros. Hoje não se pode fazer uma cara feia, que o crente já entrega o cartão de membro. Diz: pastor, não quero mais não. Glória a Deus. Mas naquela época não, eles apanhavam, eram presos e glorificavam a Deus por aquilo. Aleluia. Eles não eram masoquistas, não. Eles eram cheios do Espírito Santo mesmo. Porque às vezes a gente acha e pensa que ser cheio do Espírito Santo é pregar a palavra com intrepidez. A gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é na hora que o fogo pegar, a gente sair pulando na igreja. Não tenho nada contra isso, eu sou pentecostal e gosto. Glória a Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar línguas, é muito mais do que profetizar, é muito mais do que marchar na igreja, é muito mais do que dar cambalhota. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma vida consagrada a Deus, entregue ao Senhor, para que nele seja feita a vontade de Deus. E nem todos que estão na igreja estão prontos a deixar que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Essa é que é a verdade. Então, ser cheio é ter vida consagrada, é que você abdica o seu ego para Cristo entronizar na sua vida, e você não fazer o que você quer, fazer o que Cristo quer na sua vida. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada. Transformada. O que essa palavra significa para você? Uma vida transformada é passar de um estágio para outro, é sofrer uma mudança radical. Isso se chama transformação. Glória a Deus. E ter uma vida de vitória. Eu disse que ser cheio do Espírito Santo é viver vitoriosamente. E viver vitoriosamente, senhores obreiros, não é viver sem dificuldade, sem luta, sem problema, não. Até porque, para se ter vitória, se precisa ter uma luta, um combate, um confronto. Glória a Deus. Porque as lutas são grandes, as batalhas, elas são reais e são presentes na nossa vida. E ter vitória significa vencer. E vencer é um ato de derrotar o inimigo em uma batalha. Glória a Deus. E no céu só vai entrar os vencedores. Porque todos quantos foram marcados com o selo da promessa têm 3 grandes inimigos principais, porque são muito mais do que isso: a carne, o mundo e Satanás. Mas tem uma coisa: eu e você sabemos em quem temos crido, sabemos a quem estamos servindo e sabemos para onde estamos indo. Visão de Deus e visão do homem. Visão do homem, estou falando de homens santos, falando de homens que oram. Estou falando de pessoas que têm visão. Estou falando de pessoas que têm revelação. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta e não quero que você responda a mim, responda a você. Você tem tido visão?
Você tem tido revelação? Lá estava Ananias, de joelho, e seguramente, eu conjecturo que ele estava pedindo a capacitação de Deus pelo poder do Espírito Santo para ajudá-los a vencer os inimigos que eram muitos, e eram fortes, e eram poderosos, porque eram reis, eram autoridades governamentais, como a que nós estamos vivendo hoje, e parece-me que estamos alheios a tudo isso, sem saber o risco que estamos vivendo e correndo. Aleluia. Então, queridos, ele orava, e em meio àquela oração, aí lhe vem uma visão. E nessa visão o Senhor fala com ele. Primeiro o Senhor mostra a ele, passa ali como naquela tela que eu estou vendo aqui, ó. Passa diante dos olhos dele o que aconteceu no caminho de Damasco. E o coração de Ananias já acelera. Aleluia. E o Senhor diz: Ananias, vai à rua chamada direita e diz para ele o que eu te mostrei, que no caminho por onde ele vinha, mas a primeira coisa é a saudação. Saúde ele, chame ele de irmão, irmão Saulo, ou seja, a partir de hoje, você não é mais Saulo, a partir de hoje você é Paulo, e a partir de hoje você não é mais meu inimigo, a partir de hoje você é meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Quando o Senhor diz o seu projeto, porque tem um projeto de Deus e tem um projeto do homem. Aí Ananias, opa, alto lá. Este homem, disse sim, este homem é uma praga, este homem é um inimigo nosso, ele muitos males nos tem feito. E aí trouxe os males e disse: não, Senhor, deve haver um equívoco, não é esse não, esse homem não presta. Disse: para você, para mim, ele é um vaso escolhido. Quando o Senhor disse para Ananias que ele era um vaso escolhido, ele derrubou todas as teses, todos os argumentos a mais que ele podia ter acrescentado, ele calou assim, ele calou aí. Por quê? Se é escolhido de Deus, longe de mim de pôr as mãos, porque está escrito: não toqueis nos meus ungidos. Tem pessoas que não têm medo de pôr a mão nos ungidos de Deus. Tem pessoas que não têm medo de pôr a mão nos vasos escolhidos de Deus. Aleluia. Então o Senhor disse: para mim ele é vaso, e vaso escolhido. Pronto, Senhor, eu vou. Graças a Deus que ele foi. E foi. A barreira que separava caiu, e ele o chamou de irmão. Depois disse que estava ali enviado por aquele Jesus que apareceu ali no caminho de Damasco, por onde ele vinha, e contou como foi o encontro, porque Saulo estava sem ver. E naquele momento, ele entendeu uma coisa:
Saulo entendeu uma coisa: esse verdadeiramente é um servo de Deus. Este homem é crente. Ele está falando a verdade. Por quê? Porque ele estava dizendo o que aconteceu no lugar onde ele não estava. Aleluia. Esta semana passada, digo, uma irmã me procurou. Eu falei isso aqui, acho que domingo, a semana passada, no mesmo dia, não lembro. Sei que a irmã me procurou, uma irmã muito simples. Ela me procurou aqui à noite, depois do culto. Terminou um culto, ela me procurou. Disse: pastor, eu queria falar com o senhor. Eu disse: minha filha, eu estou com um pregador aí visitando e tal. Não tem como. Mas faça o seguinte: venha segunda-feira que eu lhe atendo. Ela disse: sim, senhor. Interessante não é nada. Que ela não veio por vir, ela veio enviada pelo Senhor. Mas ela não disse: eu vim enviada pelo Senhor. Ela disse: eu preciso falar com o senhor. E eu disse: não. Ela foi embora. Na segunda-feira, ela estava. Quando eu cheguei, ela já estava. Eu nem me lembrava dela, que ela não congrega na sede, congrega nenhuma congregação. E essa irmã, tinha muita gente na frente dela, ela esperou tranquilamente. Depois que todos que estavam na frente dela foram atendidos, ela veio. Aí disse: pastor, eu vim, Deus me mandou aqui. O senhor lembra de mim? Eu digo: não. Disse: sou aquela irmã que procurei depois do culto e o senhor disse que viesse hoje. Eu digo: lembro. Aleluia. E nem imaginava o que estava para acontecer. Aí ela disse: olha, pastor, há um ano atrás, Deus falou comigo que eu viesse até o senhor, impusesse as mãos sobre os seus olhos e fizesse oração, que ele iria lhe curar. Mas ele não disse só que eu viesse, mas não disse quando, e eu não vim esse tempo todo. Até porque, pastor, é muito difícil. Ela já estava muito nervosa. Mas quando foi essa semana, Deus disse: chegou o tempo. Procure o meu servo e faça imposição sobre os seus olhos e diga que eu vou deixar os olhos dele como os olhos de uma criança. Até aí eu estou só ouvindo, porque vocês sabem que pastor não se emociona com qualquer coisa não, né? Não. Pastor é mais analítico. O senhor está falando, ele está analisando e comparando com a Bíblia. Aleluia. E quando ela terminou, ela disse: olha, pastor, eu sei, eu não contei isso para ninguém, porque eu sabia, se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar. Aleluia. E eu olhei para ela, não disse nada, porque eu não ia dizer eu creio, se eu não estava crendo totalmente. Fiquei quieto. Aí ela disse: olha, ontem o senhor estava conversando com Deus e o senhor falou assim, 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 assim e assim, e disse que não aguentava mais. Aí quebrou, velhinho, não quebrou? Glória a Jesus. Aí na hora eu disse: obrigado, Senhor, eu sei que agora tu estás falando. Aí ela contou o que eu havia contado para Jesus em secreto. Nem minha esposa ouviu. Aí depois ela disse: eu posso orar? Eu disse: claro. E ela fez uma oração.
E eu fiquei naquela expectativa, mas eu percebi que ela também estava tensa, estava na mesma expectativa, talvez, que eu estivesse. Ela pôs as mãos sobre os meus 2 olhos e orou. E orou e disse amém, e não aconteceu nada. Aí eu disse, sente aí. Glória a Deus. Parece que eu estava sentindo o sentimento dela. Eu disse, minha filha, eu já vi muitas coisas durante o meu ministério. E uma das coisas mais tristes que eu enfrentei foi Deus me dizer coisas e dizer para as pessoas, e aquilo que eu disse, as pessoas não acreditaram. E eu voltei triste pensando, foi Deus mesmo que falou comigo? Aleluia. E dei uma palavra que eu entendi que era uma palavra, era um consolo de Deus para a vida dela. E fui embora. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia. E eu todo dia agradecendo a Deus pelo milagre, porque eu criei. Depois que ela contou o que eu estava falando com Jesus, não tive mais dúvida. 4º, 5º dia, não aconteceu nada. Aí outra vez, no mesmo lugar, eu disse, Senhor, eu recebi aquela oração, e não foi as mãos daquela irmã, eu recebi as tuas mãos. Não foi a palavra daquela irmã, eu recebi a tua palavra. Oração sobre aquele assunto foi muito, muito curta. Depois eu continuei orando normal por as outras demais coisas. E à noite, depois de culto, essas coisas todas que eu dormi, quando eu acordei no outro dia, que eu acordava, com todo dia que eu acordava, aí estava lá no meu olho aquela bola de gás assim, ó, subindo, descendo, indo para lá, indo para cá. Eu olhava, saía para não bater, mas não era nada, era só o gás. Aí no outro dia eu acordei, tomei meu banho, saí, desci para orar, e depois quando eu estava orando, eu disse, cadê a bola de gás? Havia sumido. Aleluia. Eu tinha dito, Góis, marque a minha renovação da habilitação, porque eu já tinha perdido, né? Eu não ia fazer, não tinha como fazer com o olho. Eu digo, marque a renovação. Eu disse também, só vou agradecer depois, essa renovação vai ser o teste. Aí fui hoje fazer a renovação. Quando chegou lá, ela botou, até o médico me deu um laudo, disse, olha, leve esse laudo, porque se lá você não for aprovado, você apresenta o laudo, diz que está ainda em tratamento, e deu 2 laudos ele fez. Eu botei dentro da minha agenda, não disse nada, e eles, vamos fazer o exame lá. Eu digo, vamos. Aí botou lá um negócio aí, letra aquela, X, Y, A, V, U, E. Eles, está passado. Dê glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, agora nós nos deparamos com este homem que recebeu um servo do Senhor, que disse o que lhe aconteceu no caminho por onde vinhas, e disse qual era a sua missão ali. E disse, a minha missão é primeiro para você tornar a ver. Não serve, você não vai conseguir fazer esta obra sem visão, sem cego. E segundo, você não pode fazer essa obra vazio, tem que estar cheio do Espírito Santo. E quando ele orou, caiu as escamas dos seus olhos, e ele foi cheio do Espírito Santo. E foi esse mesmo Paulo que diz, não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos,
Agora, Paulo, ele escreve aos irmãos em Coríntios acerca da Santa Ceia, porque os irmãos estavam celebrando a ceia sem discernir o corpo de Cristo. A igreja de Coríntios era a única neotestamentária possuidora ou portadora de todos os dons espirituais, mas ainda havia no meio desta igreja homens carnais, mas havia no meio desta igreja pecados ocultos, mas havia no meio dessa igreja muitas coisas fora do lugar. Havia nessa igreja dissensões. Aí Paulo manda uma carta para ela. E disse Paulo aos irmãos através de carta: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ou seja, eu não sei como, porque ele passou 3 anos no deserto da Arábia, e eu não sei como lá ele aprendeu a celebrar a ceia, mas de uma coisa eu sei: foi o Senhor quem o ensinou, e foi o Senhor que mandou que ele levasse aquele modelo para a sua igreja, a saber, o corpo de Cristo. Aí ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e proferiu as seguintes palavras: isto é o meu corpo. O meu corpo que é partido por vós. E eu quero que vocês façam isto em memória de mim. Ou seja, traga sempre a lembrança do Calvário. Não se esqueça do amor grande que eu vos amei. Porque quando você olhar para o Calvário, você vai lembrar que ali eu estava lhe substituindo. Você vai lembrar que eu nunca pequei, não fiz nada para merecer aquilo, mas você fez e eu fui lá para você não ir. Eu dei a minha vida por amor a vocês. Então aqui está este pão que simboliza o meu corpo. E esse corpo foi entregue, foi dado por vocês. E eu quero que também vocês façam em memória de mim. Ou seja, faça também a sua entrega. Assim como o amor me levou a fazer uma entrega, que o meu amor em vossas vidas faça com que vocês também façam uma entrega. E quando a gente vai para a epístola de João, nós encontramos João falando sobre este amor que tornou-se mandamento. Ele fala sobre este amor, como nós devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Você não entendeu, certamente. Ele manda que você ame ao seu irmão. Ele manda que você ame ao seu amigo, que é muito fácil. Mas ele manda que você ame ao seu inimigo. Ele manda que você ame a quem lhe persegue. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Versículo 11 do capítulo 3 de primeira epístola de João. Epístola. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno. Deixa eu dar uma paradinha aqui. E matou o seu irmão. Quem foi que Caim matou? Igreja, quem Caim matou? Abel. E quem era Abel? Seu irmão. De quem era filho Abel? De Adão. E Caim, de quem era filho? E por que um era de Deus e outro era do diabo? Aleluia. Aí ele diz: no capítulo 3, vejam que grande amor, versículo 1, veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, Caim capítulo 3, versículo 7, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O problema é o pecado. O problema é que nós temos livre arbítrio e podemos fazer as nossas escolhas. E nós temos um manual. E através desse manual, você é orientado a fazer as coisas certas, e esse manual nos adverte acerca das coisas erradas. O exemplo de Caim e Abel é um exemplo para a igreja. Glória a Deus, porque na igreja somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e somos membros um dos outros, formando o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. É simples entender. Porém, o nosso livre-arbítrio nos permite fazer escolhas. E quando nós fazemos escolhas fora da vontade de Deus, aí sim vêm as consequências destas escolhas. Então Paulo, ele diz
que o Senhor, ele recebe do Senhor para entregar a igreja, não a de Corinto, a Corinto foi como modelo, e revela que o Senhor, lá no Calvário, ou antes do Calvário, na participação da celebração da última ceia, ele pega o pão para simbolizar o corpo de Cristo, e disse: isso é o meu corpo que é dado a vocês, faça isso em memória de mim. Ou seja, não esqueça o grande amor que eu amei a vocês. E quando você põe em prática este amor, aí você ama na horizontal de Deus e você ama na vertical do homem. Por quê? Porque se você disser que ama a Deus e fala mal do seu irmão, você é mentiroso. Se você diz que ama a Deus e você quer o mal do teu irmão, você é mentiroso. Sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Glória a Deus. Aleluia. Então, Paulo, quando disse que não se esqueça do Calvário, ele estava dizendo: não se esqueça do grande amor que Deus tem tido por vocês e de que Jesus Cristo provou isso lá no Calvário. Aleluia. Aí ele vai e diz: do mesmo modo, depois da ceia, ele pega o cálice e mostra e apresenta e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Aliança é um pacto, aliança é um compromisso, e aquele compromisso de Jesus foi um compromisso de sangue, é um compromisso de morte, é um compromisso de vida e de morte. E ele diz: façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Glória a Deus. Aí ele vai, versículo 26, igreja, o que é que está escrito aí? 26, igreja, o que é que está escrito? Porque em primeiro lugar, ele está falando que isto é um ato contínuo, que tem que ser feito sempre, e sempre que for feito, você não pode esquecer o sentido real, o significado real. Isso é um ato contínuo, você não pode esquecer, você não pode amar hoje e amanhã desprezar. Não é ato contínuo, então faça sempre, e sempre em memória de mim. Por quê? Porque você fazendo isso sempre, todo mundo vai saber e lembrar que essa prática é para anunciar, é para proclamar, aleluia, 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 a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, com este ato, com esta celebração, você vai chamar a atenção e a responsabilidade, glória a Deus, dos de dentro, para fazer conforme o modelo, e vai proclamar, anunciar, pregar para os de fora, dizendo: este foi o sentido real dele ter morrido no Calvário. Porque para muitos o Calvário foi uma tragédia, foi uma derrota dos cristãos, para muitos. Mas ali estava a maior vitória do Evangelho, a cruz de Cristo. Porque foi naquela cruz que nasceu este pacto, que nasceu esta aliança. Aquilo que é meu é de Cristo, aquilo que é de Cristo é meu. Advertência, versículo 27. Vamos lá, advertência. Todo mundo, 1, 2, 3 e já.
Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, você não pode fazer isto de qualquer maneira. Você não pode fazer indignamente. Para participar da Santa Ceia, tem que se participar de forma digna. Glória a Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, 12 ou 12, 14, ele diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Escute, olha para o irmão que está perto de você, diga: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta a Deus de todas as palavras que você tem proferido, de todos os atos. As suas palavras serão pesadas em balanças fiéis, e nós seremos julgados pelas nossas próprias palavras. É incrível isso aí. Glória a Deus. Então, é um perigo comer indignamente. Vamos lá, versículo 28. Amém. Até Jesus, até a palavra mostra que nós devemos nos preocupar com a nossa vida. Tem muita gente cuidando da vida alheia, cuidando da vida do povo. Cuida tanto da vida do povo que esquece de cuidar da sua. Vê tanto as coisas erradas na vida dos outros que esquece de ver os seus erros. Deus não nos levantou para ser juiz de ninguém. Glória a Deus. Mas o irmão errou. A Bíblia fala sobre isso. O irmão errou. É simples. Você vai a ele dar um conselho. Se ele te ouviu, você o ganhou. Se ele não te ouviu, você leva 2 testemunhas. Irmão, viemos aqui para lhe ajudar. Glória a Deus. Viemos aqui para te ajudar. Em que podemos te ajudar, irmão? Ele não aceita. Aí sim, aí você traz o pastor da igreja. Glória a Deus, porque você é uma testemunha. Levou mais 2, são 3 testemunhas. Por 3 testemunhas, aí sim a causa pode ser resolvida. Não pode ser uma causa resolvida por uma fofoca. A causa não pode ser resolvida porque alguém disse, olha pastor, disseram que, estão dizendo que, quem disse? Não, eu não quero me envolver. E o culpado quem é? Por não resolver? O pastor. Como é que uma pessoa dessa faz tudo isso? O pastor não faz nada. E se o pastor fizer, você pula do barco e diz: não tenho nada com isso. Que tipo de irmão você é? Caim ou Abel? Ou os irmãos metralha? Eu, quando era criança, eu gostava muito de irmão metralha. Vamos lá. Versículo 28. Responsabilidade. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, na sua tradução diz, para a sua própria condenação. Aqui diz, bebe para juízo para si. Então, você já pensou o que é um irmão tomando santa ceia em pecado? O irmão tomando santa ceia, indo para um motel, tomando santa ceia e fumando, tomando santa ceia e passando a mão naquilo que não é dele, e toma ceia tranquilo. Mas pastor, será que essa pessoa não sente nada? Me perguntou um dia um obreiro, e essa pessoa não sente nada, pastor? Eu digo, meu filho, se você encontrar alguém em um caixão, dê um beliscão nele e vê o que é que ele vai responder. Ele diz, claro, não vai responder nada. Eu digo, por quê? Ele diz, porque está morto. Eu digo, a mesma coisa.
Quem está morto dentro da igreja, irmão, é defunto. A gente fala aqui, ele não está nem aí, está morto. Morreu. Glória a Deus. E o pior, que está morto sem saber que está morto, está pensando que está vivo. Glória a Deus. Versículo 30. Consequência. Por causa de quê? De tomar a ceia indignamente. Por causa disso, entre vós o quê? Devagar. Por causa de tomar a ceia indignamente, existe no nosso meio muita gente fraca, outros doentes, outros que dormem, e outros terminou aí no caixão, que dormem, que morreram. Por quê? Porque, versículo 21, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você se analisa, mas você não tem a capacidade de se julgar. Já disse isso uma vez aqui, de alguém que pecou para a disciplina, glória a Deus, mas logo chegou alguém para ajudar, porque sempre aparecem os padrinhos, e disse assim: fulana, deixa esse negócio para lá, o pastor não está nem sabendo disso. Glória a Deus. Não, mas eu pequei, eu estou me sentindo bem. Disse: não, é só você pedir perdão para Jesus e está tudo resolvido. Aí eu pergunto: está mesmo resolvido? E o pastor não tem nada a ver com isso mesmo? E eu pergunto: quem deu pastor à igreja? Estou falando de igreja séria, igreja que é conforme o modelo daqui, das Escrituras. Quem deu pastor à igreja? Deus. E o propósito dele ter dado pastor à igreja foi para quê? Para o pastor dirigir culto? Não, irmão. Eu vou botar qualquer um aqui, até os meninos que estão chegando agora, até os meninos que estão aí no meio da igreja, vou botar aqui para dirigir um culto, eles dirigem melhor do que eu. Não foi para isso, não. Ele deu com um propósito: aperfeiçoamento dos santos. Por quê? Porque santo também peca. Glória a Deus. Então, ele disse: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, seremos o quê? Aí diz repreendido, na minha tradução diz: seremos disciplinados. Por quê? Porque pecado tem preço. E se o pecado cometido não for confessado, a pessoa continua no pecado. Se a pessoa não for disciplinada, a pessoa continua no pecado. Glória a Deus. Ou, vem para cá agora, a espada. Ou quem pecou, ou quem passou pano quente no pecado. É de responsabilidade do pastor, do dirigente da congregação, tomar providência contra o pecado praticado por alguém na congregação. Glória a Deus. Não adianta, alguém peca, aí procura o responsável por aquela ovelha, por aquele rebanho, e ele passa o pano quente. Não, meu, deixa eu fazer uma oração aqui, faz uma oração, pronto, vai em paz, está tudo resolvido.
Está resolvido aqui. E lá? Está não. E o pecado dele? Passa para você, dirigente. Pastor, isso está na Bíblia isso? Tá. É só ler. Geazi. A lepra de Naamã passou para Geazi. Aleluia. Mas não passou para o profeta. Por quê? Porque o profeta não admitia o erro, o pecado. Diga misericórdia. Mas quando julgados, seremos disciplinados pelo Senhor, para não sermos o quê? Para não sermos o quê? Para não sermos condenados com o mundo. Escuta, irmãos. A disciplina faz parte da nossa corrida para os céus. E aquele que não confessa e deixa. E aquele que não aceita, porque tem pessoas que na hora que o pecado é descoberto, a primeira coisa que ele faz é mudar de ministério. Não dá mais para mim ficar aqui. Eu vou embora. Vá. E o pecado vai com você. Glória a Deus. Ah, mas lá não precisa de nada disso. Mas lá você continua com o seu pecado. Glória a Deus. Lá quando João escreve as cartas, o Senhor manda escrever as cartas à igreja. Aí ele disse assim: lembra-te, pois, de onde caístes. E faça o quê? Volte. 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 Você pecou aqui, volte para cá para confessar o pecado, ser disciplinado, para depois entrar na corrida para o céu. Aleluia. Faça as coisas certas, que elas não vão dar errado. Irmãos, quando você, disse Paulo, sim, ele disse que tudo isso é para não sermos condenados com o mundo. Que o mundo será condenado, por quê? Porque rejeitou a palavra de Deus. Assim, meus amados, quando vocês se reunirem, estamos o que hoje? Reunidos. Reunidos para quê? Comer e beber. Assim, meus irmãos, versículo 33, vamos lá, toda a igreja. Versículo 34. Terminou, Paulo? Não. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Aleluia. Mas a visão de Paulo, dado àquela igreja, no tocante à celebração da ceia do Senhor, quanto às instruções da ceia do Senhor, era entender o real sentido de como celebrar a santa ceia do Senhor. Esse é o real sentido, é o resumo. Como? O real sentido de estarmos aqui. Não é para comer pão. Não, pão você come em casa. E aqui é um pedacinho tão pequeno, em casa você come uma bisnaga daquela, grandona, assim, de carne moída. Né? Não, o sentido não é esse. Não, nós estamos cercando a mesa do Senhor, em memória dele, não. Estamos lembrando o amor dele para conosco lá no Calvário. Nos substituiu. Então, esta memória, Calvário, e no Calvário, aí nós encontramos o corpo dele sendo entregue, para que não o nosso seja crucificado. No Calvário nós encontramos o sangue sendo derramado, para quê? Para que recebamos dele a proteção e a purificação de todos os nossos pecados. Escrito está: se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E devemos fazer isso quando? Até que ele venha, porque ele está voltando para levar a sua igreja, e ele conhece aqueles que são seus.
Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe.